ela está em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, mas antes, oremos. Pai amado, toma conta da tua igreja, toma conta de nós e abençoa agora a proclamação e a pregação da tua palavra. Ó Deus, que as meditações dos nossos corações, os nossos pensamentos, ó Deus, sentimentos, possam ser agradáveis a ti somente. Que as palavras que saem da minha boca, ó Deus, possam ser de acordo com o teu coração. Abençoa, ó Pai, a cada um de nós, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, olha o que a palavra de Deus fala para nós hoje. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O amor é uma coisa que o ser humano ele vê como prioridade. A gente nasce teoricamente como fruto do amor. A gente busca amor, recebe amor e a gente procura amor, ser amado e dar amor. Eu acredito que, se não em todos, na maioria dos nossos relacionamentos. A gente procura tratar outros bem e espera essa reciprocidade de que nós também seremos bem tratados. Eu busco ser educado, esperando ser tratado com educação. E da mesma maneira eu procuro tratar outros com amor, porque eu busco receber amor. E isso faz parte da nossa vida. Mas principalmente quando a gente fala do amor romântico, do amor entre um homem e uma mulher, a gente busca estabilidade e segurança. A gente não ama esperando que esse amor acabe, que esse amor tenha um prazo para acabar. Não, mas a gente busca sempre um amor que é estável, um amor que é seguro, um amor que não acaba. Não é um acidente de que quando a gente faz votos na hora da gente casar, a gente não faz um voto até a primeira briga. Que o amor dure até a primeira briga, até a primeira discussão. Ou que o nosso amor dure até a primeira frustração, a primeira quebra de promessa, a primeira decepção. Não, a gente não faz esse voto. O amor, ele pressupõe estabilidade e segurança que vence todas essas circunstâncias. É até que a morte nos separe. O amor, para ser amor de verdade, para ser amor verdadeiro, ele tem que ser estável, seguro, inabalável, que dure até mesmo diante das mais difíceis circunstâncias. Nem doença, nem pobreza, decepção, frustração, quebra de promessa, não. O amor ele não pode acabar, ainda diante dessas situações horríveis. O amor é até que a morte nos separe. Mas a nossa sociedade, a nossa geração, ela é tão cínica que a gente fez das promessas, dos votos, dos compromissos, algo que é da boca para fora. E no nosso cinismo, no meio da nossa
do nosso egoísmo, do nosso orgulho, a gente fez do amor algo que não é amor. Porque quando a gente vai na Bíblia, o amor, ele é seguro. O amor verdadeiro, ele é inabalável. É o que Romanos fala no capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para Paulo, para o apóstolo Paulo, o amor é inabalável. Depois de falar sobre o Evangelho e dos benefícios, dos frutos do Evangelho que os crentes recebem como herdeiros de Cristo, uma das coisas que Paulo ele enfatiza aqui no finalzinho do capítulo 8 é de que o amor de Deus ele é inabalável. Nada abala o amor de Deus. Nada. E é um amor que vai além da maneira como a gente pensa o amor, porque de acordo com a nossa percepção, é até que a morte nos separe, mas o amor de Deus, nem a morte. Romanos 8, 38, 39 fala que nem a morte pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus, ele é inabalável. Nada nos separa do amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é baseado na própria pessoa de Deus. Olha o que o Salmo 36, versículo 5 fala. Abre a sua Bíblia no Salmo 36, 5. E a Bíblia ali fala de uma característica peculiar do amor de Deus. O Salmo 36, versículo 5 fala o seguinte: a tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. O amor de Deus, ele é infalível, ele é indestrutível. Nada abala o amor de Deus por nós, porque ele é baseado na própria pessoa de Deus. E aqui no Salmo 36, versículo 5 fala que a fidelidade de Deus dura eternamente. Versículo 7 do Salmo 36 fala: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. A fidelidade, a benignidade, o amor de Deus, eles são tão grandes. Por quê? Porque é baseado no próprio amor de Deus. A palavra de Deus fala: Deus é amor. Pode Deus mudar? Pode Deus falhar? Pode Deus se esquecer de algo e deixar de fazer algo porque ele esqueceu? Não. É por isso então que o amor de Deus, ele não pode falhar. Porque é baseado no próprio caráter de Deus. Ainda que eu e você mudemos os nossos votos e os nossos compromissos, ainda que a nossa fidelidade depende de circunstâncias e de situações, não é assim com Deus. Não é assim com o amor de Deus. Se, por exemplo, você acha que Deus ama como a gente ama, você está muito enganado. Porque às vezes a gente acha que Deus ama como a gente e a gente projeta tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente faz para Deus. Mas não é assim. Às vezes a gente acha que Deus ama como a gente. Então, por exemplo, eu amo quando a pessoa corresponde às minhas expectativas. Então eu trato a pessoa com carinho, eu trato a pessoa com amor, com respeito. Mas aí basta a pessoa não agir de acordo com as minhas expectativas, com as minhas
emoções, com os meus sentimentos. Então ali o meu amor já muda um pouco. Aí já eu trato com a falta de educação, com estupidez. Muda de acordo com a situação, muda de acordo com o dia, muda de acordo com o que a outra pessoa faz. Mas Deus não é assim. Porque Deus não age assim. É por isso então que o amor de Deus, ele é definido pelo próprio caráter de Deus. Deus não muda. O amor dele não muda. E é dessa maneira então que Deus se apresenta para nós. Deus é amor. Da mesma maneira como Deus não falha, da mesma maneira como o nosso Deus é grandioso, e da mesma maneira como Deus é inabalável, não muda. O amor de Deus é infalível, não se abala, não falha. Constante, o mesmo. Se o amor pode aumentar, se a gente aprende a amar, isso não acontece com Deus. Porque Deus não precisa aprender algo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se existe uma capacidade de amar, e essa capacidade de amar é o tamanho do amor que você recebe, eu e você, por causa de Cristo Jesus, nós hoje já recebemos o tamanho total do amor que Deus tem para nós. Deus não falta amar a gente mais. Deus não precisa amar a gente mais. Deus não está aprendendo a nos amar. Não. Deus, antes da fundação do mundo, quando Ele olhou para mim e para você, Ele decidiu nos amar com toda a capacidade que Deus tem de amar um ser. Você parou para pensar? Que hoje o amor que Deus tem para nós é todo o amor que Ele tem. Que Deus não está aprendendo a amar, que esse amor não está crescendo. Por isso, quando a gente pensa no amor de Deus, Ele é inabalável. Não tem um negócio assim que Deus vai crescendo o seu amor à medida que o Daniel vai sendo obediente. E aí, esse amor, ele estaciona num momento assim. Quando o Daniel estacionou no compromisso dele com Deus. Isso aí não existe. Deus já nos ama com o seu total e grandioso amor. Para pensar. Para pensar. Que apesar das minhas falhas, das suas falhas, esse grandioso amor não tem um botão que alguém vai lá e abaixa ou aumenta de acordo. Não. Esse amor, ele continua constante, porque o nosso Deus, ele é constante. É um amor que ele sobrevive até mesmo à nossa própria consciência. Você já parou para pensar nisso daí? Que é um amor que sobrevive até a nossa própria consciência. Olha o que a palavra de Deus fala lá em 1 João, capítulo 3, versículo 20. Abre a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 20. Olha o que a palavra de Deus fala. 1 João 3, 20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deixa eu ler o 19, para você ter uma ideia melhor. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O que isso quer dizer? Que o amor de Deus, ele resiste até quando o nosso coração, ele permanece rebelde.
é um coração que sobrevive até as nossas próprias acusações. Eu acho que Deus não me ama. Não interessa, Deus continua te amando, dependente do que você acha. Que droga, Deus está fazendo isso porque eu fiz alguma coisa de errado. Não. Deus não me ama. Não, Ele continua te amando, não interessa. Porque tem vezes que a gente acha assim, que o amor, ele depende da pessoa que recebe. Então, por exemplo, eu vou amar a pessoa enquanto ela está disposta a receber esse amor. Mas se aquela pessoa não quer meu amor, por que eu vou continuar amando aquela pessoa? Ou se aquela pessoa acha que ela não merece ser amada, por que alguém vai continuar amando? Imagina, você gosta de alguém. Vocês já chegaram a gostar de alguém? Fala a verdade. Vocês já chegaram a gostar de alguém do fundo do coração? Já? Você já chegou a ter, como os jovens falam hoje, você já chegou a ter um crush no seu Você já chegou? Você já sentiu isso na sua vida? Ou não? Pastor, faz tanto tempo. Não, mas busca lá no fundo do baú. Já chegou a sentir isso, um crush? Sabia que algumas pessoas falam que uma das... Eu nem vou falar isso, que depois eu vou me arrepender. Não, eu já falei, eu já trouxe, eu tenho que falar. Vou ter que falar. Eu vou ter que falar. Não adianta, eu tenho que falar. Uma hora vai sair. Se não for na volta pra casa, eu vou ter que falar. Não adianta. Não dá para esconder mais. Um dos conselhos, isso é conselho, não é ordem, tá? É conselho. Um dos conselhos que se dá para casais, para manter a chama do casamento, é que ambos, o homem e a mulher, eles devem conquistar o seu marido e a sua esposa todos os dias. Uma das reclamações que as pessoas fazem é o seguinte: depois que casou mudou. E qual que é uma das coisas que muda? É porque quando você namora, você tem aquela busca, aquela conquista, você tem que conquistar. E depois do casamento, parece que isso acaba, parece que muda isso. E isso é uma coisa que não. Os maridos devem buscar conquistar as suas esposas todos os dias. E as esposas devem buscar conquistar os seus maridos todos os dias, porque isso é saudável para o casamento, é um conselho. Mas o que eu quero dizer com isso? Passa disso, esquece agora. O ponto que eu quero dizer é o seguinte: você buscaria conquistar alguém que te rejeita? Para e pensa. Você lá buscando conquistar a pessoa, levando flores, levando bombom, aí você leva uma flor, eu não gosto de rosas vermelhas. Aí você faz, o que você gosta? Aí depois você lá, eu vou levar chocolate, aí você leva um bombom do mais caro, e a pessoa olha aquilo e fala, eu sou alérgico a chocolate. Aí você vai, você tenta. Chega uma hora que você vai falar, não quero mais. Qual é o amor que sobrevive a uma pessoa que se recusa a ser amada, ou que rejeita o amor? Ainda que você fale, eu não mereço ser amado, ou que Deus não me ama, o amor de Deus é inabalável, porque sobrevive até mesmo às acusações da nossa consciência e dos nossos corações. Não importa o que você fala, não importa o que o teu vizinho fala, não importa o que você acha. A palavra de Deus fala que em Cristo Jesus, o amor que Deus tem por você permanece inabalável. E se você pudesse colocar ou ter noção do tamanho do amor de Deus, Ele já te ama com esse amor. Até mesmo, eu não quero amar a Deus.
eu não gosto de Deus. Deus continua te amando, apesar das suas acusações. E olha aqui, que maravilhoso. O amor de Deus não é apenas algo que eu e você nós desfrutamos, mas é algo, é uma promessa que se cumpre e que será cumprida no final de todas as coisas. Olha o que a palavra de Deus fala em João capítulo 10, versículo 28. O amor de Deus é grandioso porque é uma promessa, e é uma promessa inabalável. Olha o que a palavra de Deus fala em João capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. De quem Deus está falando? Das suas ovelhas. De que nada, aqueles que vieram até Jesus pela mão do Pai e foram entregues a Ele, nada vai arrancar essas ovelhas das mãos de Jesus. Porque ele fala aqui no versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, porque eu e o Pai somos um. Você consegue, se você colocar alguma coisa na mão de Deus, você consegue abrir os dedos de Deus e arrancar? Não. Porque Deus te ama. O seu nome foi inscrito nas palmas das mãos de Jesus. E nada pode arrancar você, o seu nome, das mãos do próprio Deus. Essa é a segurança que nós temos do amor de Deus. Nada pode acabar com esse amor, nada pode nos tirar desse amor, nada pode nos afastar desse amor. Tanto é que em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo fala, eu tenho essa confiança, daquele que começou esse bom trabalho, essa boa obra na sua vida, vai continuar fazendo essa boa obra, esse bom trabalho na sua vida, até quando ele voltar. O amor de Deus não foi uma fase da minha vida. O amor de Deus não foi um pedaço da minha vida. Não foi só no momento da nossa conversão. Não foi só quando nós experimentamos aquela bênção uma segunda vez. Não. O amor de Deus, ele é constante, porque o trabalho de Deus é constante da nossa vida. E esse trabalho só será uma vez consumado quando Cristo voltar. E assim para sempre. Desde agora, desde a eternidade passada e até a eternidade futura, nós vamos continuar desfrutando do amor inabalável e infalível de Deus. Se Deus nos ama de todo o seu coração, nós, a todo instante, todo momento, nós sempre desfrutamos, vamos continuar desfrutando e estamos desfrutando agora desse amor, neste exato momento. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê no seu amor? É por isso que no amor de Deus, é por isso que a nossa confissão de fé, ela fala, qual é o propósito da minha vida? Por que eu nasci? Por que eu vim ao mundo? Para glorificar a Deus e experimentar dele para todo sempre, incluindo o amor de Deus. Não tem como você experimentar Deus, ter uma experiência com Deus e não desfrutar do amor dele. Por quê? Porque Deus é amor. Pastor, mas eu não estou sentindo. Pastor, mas parece que agora estou tão longe desse amor. Ora,
Por que será que existem momentos e circunstâncias na nossa vida que parece que a gente não está desfrutando do amor de Deus? Não pode ser porque Deus falhou, porque Deus não falha, porque o amor dele agora, neste exato momento, já está disponível. Você não tem que buscar o amor de Deus. O amor dele já está acessível e disponível para mim e para você, através de Cristo Jesus. Tanto é que Hebreus fala que nós, em Cristo Jesus, nós temos livre acesso ao Pai, inclusive ao amor de Deus, porque Deus é amor. Então não pode ser culpa de Deus ou responsabilidade de Deus de que nós estamos não experimentando o amor de Deus. Mas é porque nós, de alguma maneira, estamos nos comportando como Adão e Eva. Você lembra quando, depois da queda, depois de haverem desobedecido a Deus, quando eles escutaram a voz de Deus, o que Adão e Eva fizeram? Eles fugiram da presença de Deus. Eles se esconderam da presença de Deus. Por que será que existem momentos onde nós, consciente ou inconscientemente, nós fugimos da presença de Deus? Nós tentamos nos esconder da presença de Deus. Um sentimento que se chama medo. O medo nos afasta da presença de Deus, do amor de Deus, do próprio Deus. Por quê? Porque 1 João capítulo 4, versículo 18, fala que no perfeito amor não há medo. Olha o que 1 João capítulo 4, versículo 18 fala. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Medo e amor. O medo, ele não existe no amor. Perfeito amor não pode conviver quando existe um sentimento de medo. Tanto é que quando eles escutaram a voz de Deus, Adão e Eva, por medo, fugiram da presença de Deus. Medo é um sentimento alimentado por pensamentos de dúvida e de questionamento. O que motiva o medo é uma autopreservação. Você quer preservar o seu eu. E aí, o que você passa a fazer? Você passa a alimentar esse sentimento de autopreservação do eu, esse sentimento de medo, com pensamentos que não vêm de Deus. Você passa a questionar. Como é que eu vou fazer? O que eles vão pensar de mim? E agora? O que eu faço? Pensamentos que vêm, que consciente e inconscientemente façam com que você tente guardar o seu eu, preservar o seu eu, que esse eu se torne intocável, e aí você passa a se deixar levar por um sentimento de medo. É interessante que o medo, ele não pode conviver com o amor. Você sabe por quê? Porque o medo, ele destrói o amor. Porque o medo, ele é tão destrutível para nós experimentarmos o amor de Deus. Porque medo é um sentimento que você tem que abastecer, que você tem que alimentar com desconfiança, com questionamento. Ai, se eu for lá e fizer isso, eles vão pensar assim de mim. E aí, sabe o que acontece? O medo vai fazer com que você, então eu não vou fazer isso. Você passa a desconfiar da situação.
de que você está seguro nas mãos de Deus, que não interessa o que as outras pessoas vão pensar, o que é mais importante é você agradar a Deus, mas porque você quer preservar o seu eu, e como as pessoas te enxergam, o que as pessoas acham de você, você valoriza mais o seu eu diante das pessoas do que aquilo que agrada a Deus. Então você não interessa o que Deus acha, mas você passa a querer guardar o seu eu, e o medo vai te paralisar. Por quê? Você não vai conseguir experimentar o amor de Deus, porque amar a Deus significa que você deve confiar em Deus. Se Deus te colocou numa situação, é porque é para o seu bem. É o amor de Deus na sua vida. Então confia nele. Segura na mão de Deus. E vai. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer. Deus parece que não está fazendo nada, então eu vou confiar na minha própria sabedoria, e eu vou fazer tudo de acordo com o meu próprio pensamento, e eu vou fazer tudo. Não vou confiar em Deus, porque tenho que fazer isso, tenho que fazer esse compromisso, tenho que pagar isso, tenho que fazer a coisa acontecer antes de acontecer isso, e aí você, sem querer, você desconfia de Deus. Você passa a questionar o amor de Deus. Você passa a questionar a bondade de Deus. E você passa a confiar. E a sua desculpa é o medo. Você se deixa levar. E o medo passa a ser o seu próprio Deus. Porque o medo coloca o seu eu acima de todas as coisas. Até mesmo daquilo que agrada a Deus. O seu medo faz você questionar o amor de Deus. Você não confia que o amor de Deus não falha. Você não confia que o amor de Deus é inabalável. Você não confia que o amor de Deus é infalível. É melhor você pegar as coisas nas suas próprias mãos e resolver da sua própria maneira, porque você tem medo. Você não confia. Você questiona. É mais importante você resolver a sua situação, a sua circunstância da sua própria maneira, do que passar pela aprovação e confiar no Deus que te ama. Você questiona o amor de Deus e o próprio Deus. É por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala: é impossível agradar a Deus sem fé. Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele confie. Amor é confiança. E o medo é um sentimento alimentado por desconfiança. E é por isso que o medo te paralisa. O medo destrói a sua vida. E principalmente o seu relacionamento com Deus. Porque no fundo do seu coração você está em uma situação de questionamento e conflito com Deus. Pastor, o que a gente faz quando a gente está assim? A primeira coisa que você deve fazer quando você se encontra nessa situação de paralisia por causa do medo, não é que você está inativo, você só está paralisado para as coisas de Deus e para experimentar o amor de Deus. Você pode ser a pessoa mais ocupada, você pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode estar ativo em todas as coisas, mas mesmo assim você pode estar paralisado no seu coração para as coisas de Deus. Um dos primeiros passos que você deve tomar quando você está paralisado pelo medo é você aceitar que você tem medo. Dobre os seus joelhos diante do Pai. E como um filho, uma filha que se aproxima de um pai pedindo ajuda, aceite que você não tem como se ajudar e que você precisa da ajuda de Deus. Que o medo está te consumindo, que o medo te paralisa e que você precisa da ajuda do Pai. Porque, queira ou não queira, o medo é orgulho, porque é a proteção do seu eu.
E você parou de experimentar o amor de Deus no momento que você achou que poderia resolver as suas coisas sem Deus. É por isso que igreja, as coisas de Deus, as coisas... E você está que nem barata tonta, buscando Deus e nunca encontra. Porque você não lidou com o pecado que está dentro do seu coração. Esse orgulho que produz medo. E que paralisa a tua fé e te impossibilita de experimentar o amor de Deus. Então hoje o que você e eu nós devemos fazer é aceitar que nós temos medo. Confessar que nós somos orgulhosos demais para declarar diante do Pai e de todos que nós somos medrosos, que a gente tem medo. Sim, Deus, eu tenho medo das circunstâncias, eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo da situação e eu tenho tentado proteger isso de toda a maneira. Não, Deus, eu confesso, declaro que eu tenho medo. Tenho medo pelos meus filhos, tenho medo pelo meu futuro, tenho medo por isso, pelos meus negócios. Tenho medo. Deus, eu tenho medo por mim. Eu tenho esse medo que me paralisa. Me ajuda. Declare a Deus, confesse o medo como seu pecado. Essa tendência de proteger o seu eu acima de tudo e de todas as coisas, de se autopreservar, de se esconder, de fugir das coisas, das situações que Deus coloca para você. E confesse a sua vulnerabilidade diante de Deus. Pai, eu tenho medo e eu preciso do Senhor. Confesse o seu pecado de desconfiança, de falta de fé, de questionamento, de conflito e oposição a Deus. Confesse o seu pecado diante de Deus. E busque voltar para esse amor que já está diante de você, pronto. Essa oferta abundante pela graça de Deus, que Deus disponibilizou para mim e para você através de Cristo Jesus. Não deixe o medo te paralisar e falar assim, eu não mereço, eu não posso, eu não sou bom. Não! O medo faz isso, faz você sempre ficar olhando para você, mas olha para a cruz de Cristo. Que não foi você que garante, que não é você que garante o amor de Cristo, que não é você que garante o amor de Deus, mas é o próprio Cristo que garante o amor de Deus para mim e para você. É a cruz. Se você tinha que ser bom, se você tinha que ser forte, se você tinha que agradar as pessoas, isso tudo foi crucificado na cruz com Cristo. Agora você não precisa ser nada, você basta apenas se colocar de joelhos diante de Deus e aceitar que Cristo morreu por você. E na cruz, até o medo mais profundo que você tem, foi crucificado com Cristo Jesus. E agora em Cristo, através da ressurreição dele, nós temos oportunidade de experimentar uma nova vida, um novo coração, sem medo. Porque no perfeito amor, nesse novo coração que foi criado através de Cristo Jesus, esse coração que Deus tem para mim e para você, Deus não tem medo como parte desse coração. Você não foi criado para experimentar medo e ser aprisionado pelo medo. Deus não morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos para que você viva aprisionado pelo medo e você deixe o medo dirigir a sua vida. Deus, Jesus Cristo, ressuscitou dos mortos para que eu e você pudéssemos ter a certeza de que nem a morte nos separa do amor de Deus. Então quem pode nos separar do amor de Deus? Quem é que pode intentar alguma acusação contra os eleitos de Deus? Nada nos separa do amor de Deus. Não deixe o medo, a dúvida, o questionamento ser a direção da sua vida, mas deixe com que o amor de Deus dirija a sua vida. Se volte para Cristo.
se volte para Cristo. Arranque da sua vida todo o medo, todo o ídolo que você tem dentro do seu coração. Arranque o medo da sua vida e deixe com que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus possam dirigir a sua vida e assim você possa experimentar quão maravilhoso, quão grande e quão perfeito é o amor do nosso Deus. Oremos. Pai amado, graça te damos, ó Pai, pela tua palavra. Abençoa o teu povo. Nos ajuda, ó Pai, nas nossas fraquezas e nas nossas limitações. Perdoa os nossos pecados e nos faz de novo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos ficar de pé então para a nossa bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e o encorajamento do Deus Espírito Santo estejam sobre todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus.